Ela é uma das bailarinas mais importantes de todos os tempos, referência da dança no Brasil e no exterior. Como primeira bailarina, ela atuou nos mais importantes balés de repertório, como Gisele, Copélia, Dom Quixote, Quebra-Nozes e muitos outros. Na ponta dos pés, ela entra em cena e com seu carisma ela contagia o público, influenciando assim os jovens bailarinos do mundo inteiro. Bem, o início da minha carreira, eu acho que eu fui incentivada primeiramente pela minha mãe. Na realidade, eu estudava, eu e meu irmão tínhamos uma iniciação musical no Conservatório da Urca, que era o bairro onde a gente morava, e a gente fazia parte da bandinha, né? Aprendia uma iniciação musical, uma percussão. Aí começaram as aulas de balé com uma bailarina do Teatro Municipal, que era a Luciana Bogdanich. E eu só com 10 anos, já quase para fazer 11 anos, eu fui para a Academia de Balé Leda Yuke, quando então, aí sim, entrei numa academia e que tinha que fazer testes no final do ano, e aí eu entrei, e aí também nunca mais parei, né? Eu fui para Paris estudar, e quando eu estava 2 meses e meio, eu vi um anúncio de uma audição. E eu topei, falei, claro, vou, e fui. E só que eu saí com um contrato. Tudo era um grande desafio, eu me apresentar na companhia, eu dizer, como que eu vou chegar lá sozinha? E cheguei. É outro momento, né? Eu só tinha viajado com a minha família, nunca tinha ido para um hotel sozinha, então tudo já foi novidade. No ano seguinte, eu tive um convite para uma companhia inglesa que chamava International Ballet, que estava sendo criada. Na época só podiam contratar o mercado comum europeu, quem fosse do mercado comum europeu. Eu tentei de todas as maneiras e dizer que eu tinha visto de trabalho na França e que não sei o quê, mas não adiantava nada porque eu estava na Inglaterra. Ainda tentei passar uma outra audição para o que chamava na época London Festival Ballet. Não me deixaram nem entrar na audição, porque eu era brasileira. E aí foi quando foi o momento de voltar para o Brasil, porque já que eu não estava trabalhando lá, achei que era o momento mesmo de voltar. Eu fui morar praticamente 2 anos lá no Guaíra. E aí eu voltei para o Rio, dancei um ano e pouquinho com o balé, com a Associação de Balé do Rio de Janeiro, que era dirigida pela Dalal Ascar, até ter uma audição para o Teatro Municipal, e foi em 81 quando eu entrei no meio de bailarinas maravilhosas, que eram ídolos que eu admirava, bailarinas aqui brasileiras, e que eu conhecia de palco dançando. E assim começou a minha história no Teatro Municipal do Rio, esse templo da arte e da dança. Tem que lembrar que na nossa adolescência não tinha internet, que a gente clicava e vinha quem quisesse. Então, alguns poucos vídeos que eu vi da Maya Plisetskaya, que era uma bailarina também que tinha contato com o público, era eletrizante, ela era eletrizante com um corpo de baile. Então, eu vi vários pequenos filminhos e eu gostava dessa coisa da energia da Maya Plisetskaya. Todos os balés que eu via da Marseille, além de uma grande bailarina e com técnica também, mas ela era uma grande intérprete. Eu digo que as nossas maiores dificuldades são todos aqueles momentos que a gente está machucado. Porque assim, dizer dificuldades do dia a dia, do passo, do suor, da dor, isso eu acho que é meio chover no molhado. Tive tendinites, tive distensões, tive entorses. E algumas vezes eu tive que passar mais tempo fora, porque o balé não tem muita paciência, né? Uma semana já parece que é um fim do mundo a gente ficar sem balé. E por causa disso até já me machuquei mais do que deveria, porque já ensaiei machucada demais, e a gente vai sabendo dosar isso ao longo da carreira. O único momento que eu pensei que se eu não dançasse mais, eu já tinha dançado muito, olha que absurdo isso, mas eu era super jovem, ainda não tinha nem entrado para o Teatro Municipal, mas eu tive um acidente de carro. Um acidente muito sério, que eu capotei e que eu quebrei a 7ª vértebra e tive um machucado grande, mas externo, perto do joelho. Eu fiquei preocupada, mas assim, já era tão feliz de estar viva que a gente muda, e eu disse assim, nossa, eu acho que eu já dancei muito, foi tão bom. Imagina, eu tinha 2 ou 3 anos de carreira, só se passaram mais 35 anos depois disso. Também aí entra um pouco a disciplina da bailarina para a fisioterapia, porque a bailarina tem que ser disciplinada no exercício,
estar exaurida, mas ela tem que ser disciplinada quando ela precisa se renovar, precisa se cuidar, precisa prevenir. O primeiro papel na minha vida foi Gisele. E depois o meu primeiro papel como primeira bailarina no Teatro Municipal foi Copélia. E me convidaram, Fernando Burrones, inclusive, ia dançar, me chamou para ir a Roma. E eu dizia, não, dessa vez não, porque eu estou me casando, não vou. E eles começaram a insistir, eu dizia, eu não posso largar meu marido, casar e largar o marido na semana seguinte, não tem essa possibilidade. E aí, quando foi na véspera do meu casamento, eu tinha dito não, eu já estava feliz porque naquele momento eu era o casamento. E na véspera do meu casamento, eu me lembro, eu acordei cedo com um telefonema lá de Roma e eles dizendo, eu falei assim, não, nós queremos que você venha e vai trazer seu marido. Aí eu achei que mudou toda a história, eu falei, então tá bom. Aí eu falei com o Graham, né, com quem eu ia casar, e aí nós fomos. Aí eu casei, mas aí foi assim, eu casei, tive uma pequena lua de mel aqui, tive que voltar porque eu tinha que fazer aula. Não, na lua de mel eu precisei fazer aula, gente, porque bailarina não pode parar, ainda mais quem vai fazer 3 atos de Copélia. E eu estava num hotel até hospedada, e eu saía do hotel, ensaiava, voltava para o hotel, e 2 dias depois a gente partiu para Roma, que aí foi maravilhoso. Aí eu dancei a temporada lá em Roma, a lua começava de um lado, no 3º ato a lua já estava do outro lado. Eu me lembro de fazer equilíbrio lá no final do balé e aquela lua maravilhosa, cheia em cima. Então, assim, grandes recordações e para pontuar 2 balés que eu gostei muito de fazer. Vou até citar um outro balé, Megera Domada. A gente começou a aprender, primeiro com a coreóloga, mas era um balé dificílimo de pas de deux, de entrosamento. O que o bailarino fazia? Eu acho que foi o balé que eu mais caí na vida, caí nos ensaios. Até que o Rick chegou para nos ensaiar. Em 2 dias, ninguém caía mais, porque às vezes era um detalhe de uma mão, de uma força, sei lá. Era um detalhezinho que a gente não sabia. Então é muito importante quando a gente ensaia com um bailarino. Só eu dancei numa temporada com 5 bailarinos diferentes. Olha, ficava uma loucura na cabeça da bailarina. Eu hoje em dia, quando me pedem opinião, né, da bailarina mais experiente, eu sempre acho que o bailarino e a bailarina têm que ensaiar o máximo que possível juntos. Porque eu acho que cria essa intimidade, cria essa cumplicidade, que eu acho que porque é muito difícil quando a gente muda de bailarino, às vezes é detalhes na coreografia, mas a gente ensaia tanto a mesma coisa, que mudar um braço ou mudar uma terminação, em vez de ser em cima, ser embaixo, confunde. Lago dos Cisnes e La Sylphide, incrível que pareça. Lago, pelo desafio de 2 cisnes diferentes, 3 atos que a bailarina principal dança, né? E era um balé muito difícil de físico, porque o segundo ato, muita coisa de braço, toda essa parte de corpo alto, enquanto você faz a técnica, você tem que ser um cisne. Depois o cisne negro, muito vigor, muita técnica, muita energia. Então, eu adorava fazer, mas um balé muito difícil. La Sylphide, porque era muito balé de época, muita filigrana e muito balé. A bailarina dança o tempo todo. Eu nunca vi um balé que você tem 3 variações, 2 pas de deux, 2 codas num único ato. Então são os 2 balés mais difíceis, mas 2 balés que me encantaram. Eu gosto de balé grande. Essa coisa de balézinho pequeno, que eu danço pouco, não gosto. Eu acho que as jovens vão me entender. Tem que dançar muito. Por exemplo, o pas de deux que eu mais gosto, que eu acho a música mais linda do repertório clássico, para mim, é Quebra-Nozes. Aquela música me toca, eu me emociono dançando, porque a música de Tchaikovsky é maravilhosa. Agora, não é o balé que eu mais gosto de fazer, porque assim, eu só entro, fado açucarada, fala oi, cheguei, e depois dança um pas de deux de 10 minutos. Então assim, quando tem começo, meio e fim, que você entra no meio dessa história, isso é muito gostoso. Um dia eu resolvi aqui nessa passagem da minha casa colocar os pôsteres que falavam de mim. Aí tem aqui alguns diplomas, algumas fotos, aí tem um pouquinho da minha história.
esse é bonito, ele é confortável, apesar dele ser um vestido longo e que tem babados e tal. Ai, será que vendeu? Eu nem tinha nenhuma participação com bilheteria, mas eu queria que o teatro estivesse cheio. A minha já tinha 40 anos quando eu fui pensar que eu tinha que todo dia cuidar bem dessa minha pele. Porque na novela do Manuel Carlos tinha uma menina que detestava balé, mas a mãe obrigava ela a fazer balé. Enfim, se o outro faz bem, por que eu não vou fazer bem ou melhor?